Olha, a chegada dos portugueses ao que hoje chamamos de Brasil, lá em 1500, não foi exatamente um acidente. Na verdade, foi o ponto final de um projeto gigantesco. Um projeto que nasceu de uma crise que estava, literalmente, despedaçando um continente inteiro. Para a gente entender como o Brasil começou, a gente precisa voltar no tempo, mas não só até às caravelas, e sim a um mundo que estava em plena desagregação. Então, para a gente desvendar essa história toda, vamos por partes. Primeiro, vamos mergulhar na crise europeia que foi o estopim de tudo. Depois, vamos ver como Portugal conseguiu se destacar no meio do caos, o que exatamente motivava essas explorações e, claro, os problemas inesperados que eles encontraram. E por fim, vamos explorar como eles tentaram, erraram e finalmente construíram uma colônia tão longe de casa. Para entender a origem do Brasil, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender a situação desesperadora da Europa no século XIV. E olha, não era uma época de glória não, era uma época de quase colapso. Isso não é nem um exagero. O sistema feudal, que tinha funcionado por séculos, simplesmente não dava mais conta. Estava estagnado. Muitos historiadores argumentam que a única saída para essa crise era expandir, sabe? Expandir a base geográfica e a população a ser explorada. A única saída era para fora. A crise foi literalmente a tempestade perfeita. A fome enfraqueceu a população, deixando todo mundo vulnerável para a peste negra, que simplesmente varreu quase um terço da Europa. Enquanto isso, a nobreza brigava entre si por recursos cada vez mais raros, e os camponeses, explorados ao máximo, começaram a se revoltar. Era uma situação explosiva que pedia uma solução radical. E é aqui que entra um protagonista que ninguém esperava. No meio desse caos todo, um pequeno reino, lá na pontinha da Europa, encontrou uma saída. Vamos ver como é que Portugal conseguiu transformar essa crise continental em uma oportunidade. Esse ponto aqui é crucial. Depois da Revolução de 1383 a 1385, Portugal conseguiu consolidar o poder do rei e alcançar uma estabilidade política que outros reinos como Espanha, França e Inglaterra, todos atolados em guerras, nem sonhavam em ter. Essa paz interna deu a Portugal uma vantagem decisiva, permitindo que a coroa se tornasse a grande líder dessa aventura no mar. A expansão não foi só uma decisão do rei, não. Foi um projeto que uniu o país. Pensa bem, quase todos os grupos da sociedade portuguesa tinham algo a ganhar. Desde o comerciante que sonhava com lucros gigantescos, passando pelo nobre que buscava glória, e até o povo comum que via no mar uma chance de escapar da miséria. Bom, com um Estado unificado e uma sociedade inteira ansiosa por novidades, Portugal estava pronto. Mas o que exatamente empurrava esses marinheiros para o desconhecido? Era uma mistura fascinante de ambição bem materialista com uma imaginação medieval, cheia de mitos e maravilhas. Existiam dois lados dessa moeda, sabe? De um lado, o pragmatismo puro. Ouro para encher os cofres do rei, especiarias como pimenta para disfarçar o gosto da carne que não era lá muito fresca e escravos como mão de obra. Do outro lado, a imaginação a mil, a busca por reinos cristãos que estariam perdidos por aí, a emoção da descoberta e, claro, a missão de converter os povos bárbaros. As duas coisas andavam de mãos dadas. Essa citação do Colombo, que achava que tinha visto sereias e procurava por homens com rabo, mostra bem qual era a mentalidade da época. Para os exploradores portugueses era a mesma coisa. A linha entre o que era real e o que era fantasia era incrivelmente fina. Eles não eram só comerciantes, eram aventureiros num mundo que parecia encantado. Claro que só a imaginação não leva ninguém a lugar nenhum, né? Foram as inovações tecnológicas que tornaram essas viagens possíveis. O desenvolvimento de instrumentos como o astrolábio, que permitia-se localizar pelas estrelas, e principalmente da caravela, uma embarcação mais leve e rápida, foram as ferramentas que transformaram toda essa ambição em realidade. Então, a enorme frota de Cabral sai de Portugal em 1500, com o destino supostamente sendo a Índia. Mas um desvio para o oeste leva a frota a uma nova terra. O problema? Essa terra não parecia ter nem o ouro, nem as especiarias que eles tanto procuravam. Isso criou um dilema completamente novo para a coroa portuguesa. O desembarque em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500, foi recebido com mais curiosidade do que com euforia. A terra era exótica, cheia de índios, papagaios, araras, mas a riqueza imediata não estava à vista. A prioridade de Portugal continuava sendo o comércio superlucrativo com a Índia. Nos primeiros anos, Portugal aplicou no Brasil o mesmo modelo que já usava na África, as feitorias. A atividade principal era a extração de pau-brasil trocado com os indígenas por objetos de pouco valor, tipo facas e tecidos. Era uma exploração económica que não exigia colonizar de facto, nem grande investimento. A terra era basicamente um entreposto comercial.
E aqui o problema aumentou. A França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, aquele acordo feito com a ajuda do Papa que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então navios franceses começaram a aparecer na costa brasileira para negociar para o Brasil e praticar pirataria. A posse de Portugal estava sendo desafiada na cara dura. A ameaça francesa forçou o Portugal a agir. A coroa tinha um dilema: como proteger uma costa gigantesca de rivais europeus sem ir à falência? Colonizar era caro, arriscado e o dinheiro era pouco. A solução foi uma experiência ousada: terciarizar a colonização para a iniciativa privada. O plano era engenhoso, pelo menos no papel. O rei dava as terras e muito poder, e os donatários assumiam todo o custo e o risco de fundar vilas, trazer colonos e desenvolver a terra. Era uma tentativa de ocupar o Brasil sem esvaziar os cofres do reino. O resultado, no entanto, foi um fracasso espetacular. Falta de recursos, a forte resistência dos povos indígenas à invasão de suas terras e muitas brigas internas fizeram a maioria dos projetos afundar. Das 15 capitanias, só 2 deram algum resultado: São Vicente e Pernambuco. A experiência privada, ficou claro, não tinha funcionado. O fracasso das capitanias deixou uma coisa bem clara para a coroa. Se Portugal quisesse mesmo manter o Brasil, teria que assumir o controle. O Estado português decidiu então intervir diretamente, centralizando o poder e começando de verdade a construção da colônia. A mudança de estratégia foi rápida. Em apenas 15 anos, o modelo foi de uma privatização descentralizada para uma administração centralizada e controlada pelo Estado. O ano de 1549 é o grande marco, o momento em que a colonização se tornou de facto um projeto da coroa portuguesa. O governo geral foi a ferramenta para essa centralização. Com Tomé de Sousa, chegaram mais de 1000 pessoas, incluindo os primeiros jesuítas, e foram criados cargos importantes, como o de ouvidor-mor para a justiça e o de provedor-mor para as finanças. Pela primeira vez, existia uma estrutura administrativa real no Brasil. Essa decisão de criar o governo geral foi muito mais do que só uma resposta a um problema. Foi o ato fundador que moldou toda a estrutura política e administrativa do Brasil, estabelecendo um modelo de governo centralizado que deixaria marcas muito profundas por séculos. Isso nos leva a uma reflexão final. Esse modelo de colonização de cima para baixo, liderado pelo Estado que foi estabelecido lá em 1549, que ecos disso a gente ainda consegue ver no Brasil de hoje. A forte presença do Estado, a burocracia centralizada, a relação complexa entre o poder público e os interesses privados, características que muitos reconhecem no Brasil atual, têm suas raízes nesse exato momento da história. A forma como Portugal decidiu construir sua colônia há quase 500 anos continua a ecoar e muito na estrutura do Brasil contemporâneo.